É muito importante. Comente de que lugar do Brasil você assiste e vamos lá, sem enrolação. Não dá para confiar inteiramente? Claro que não. Não dá. Não dá. Bom, primeiramente, eles se reuniram com o STF. Vocês devem ter visto algumas cenas até sem áudio, né? Não podia gravar áudio e tal. Vamos assistir aqui esse pequeno vídeo, aqui de alguns segundos, e prestem atenção na postura corporal, na linguagem corporal do Alexandre de Moraes. Tá? Primeira visita do Pedro Vaca, STF, com o presidente do STF, Barroso, que, por sua vez, levou para a reunião o, abre aspas, réu Alexandre de Moraes. Lembrem-se que, nessa situação de investigar a liberdade de expressão no Brasil, o réu, digamos assim, né, com muitas aspas, ou o investigado, quem está sendo colocado ali em posição de investigado é o Alexandre de Moraes. Percebam a postura. Esse vídeo não tem som. Vocês viram que ele estava ali, todo duro, aquele sorriso amarelo. Ele não estava ali super confortável, em casa, dominando o pedaço. Deu para perceber, não deu? Ele estava com um sorriso amarelo. Ele sabe que ele estava ali no cantinho, sentadinho ali na poltroninha do investigado. É ruim, né? Você está nessa posição. Pois é, era essa a posição dele ali, de investigado. Muitos reclamaram desse encontro. Falaram, olha, não vai dar em nada isso aí. Porque eles já chegaram e foram lá se assentar com o STF. Eles já chegaram e foram lá falar com o Barroso e com o Moraes. Bom, eu vou dizer para vocês o que eu penso a respeito disso. No processo penal, aqui, vejam, a gente não está diante de um processo penal, não tem processo nenhum aqui. O Alexandre de Moraes não foi denunciado, o Pedro Vaca não é juiz criminal, não tem processo criminal nenhum rolando aqui. O que está rolando é uma investigação da Comissão de Direitos Humanos sobre liberdades no Brasil, ou a falta dela. Então, não estamos diante de um processo penal. No processo penal, quando o réu está lá, né, diante de um juiz para ser ouvido, o réu, ele é a última pessoa a ser ouvida no processo. Por quê? Vocês conseguem entender por que o réu é o último a ser ouvido? Por exemplo, Alexandre de Moraes, processo penal. Processo penal ali no fórum, com o juiz criminal, tal. Por que o réu é o último a ser ouvido? Porque o réu, ele tem uma coisa chamada contraditório e ampla defesa. Então, se o réu for o primeiro a ser ouvido, como é que ele vai contraditar as coisas que as outras testemunhas vão falar? Então, não faz sentido. No processo penal, todo mundo tem que ser ouvido primeiro. As vítimas têm que ser ouvidas, depois as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e, por último, o réu. Entenderam? Faz sentido isso, não faz? O réu, ele vai ser o último para poder contraditar as coisas que as testemunhas falarem dele e ele quer retrucar, ele tem o direito de falar por último. Deu para entender, não deu? Vejam bem que aqui no caso da CIDH, que não está fazendo um processo penal, isso foi invertido. Ali no caso, o réu, com muitas aspas, é o Alexandre de Moraes. E ele estava sendo ouvido primeiro. Perceberam que inverteu? Então, ouviram primeiro os réus, né, no caso o Moraes e o Barroso, né, de certa forma, como presidente da STF, e depois, só depois ouviram as vítimas. Está errado isso? A meu ver, não, porque não se trata de um processo penal que tem essa regra rígida. Então, nesse caso, o relator,
Ele escolheu ali a ordem, ele fez uma visita, digamos, até institucional. E faz sentido, esses órgãos eles são cheios de protocolos a serem seguidos. Faz sentido eles irem lá escutar o que o Moraes e o Barroso têm a dizer. E eu vou te dizer, o fato deles terem ido primeiro no STF para depois ouvirem as vítimas, francamente falando, eu acho que beneficia as vítimas. E faz sentido isso acontecer no âmbito de uma comissão de direitos humanos. Porque enquanto no processo penal o réu ele precisa ser protegido de arbitrariedades, e por isso ele é ouvido por último, para poder contraditar todo mundo, no caso dos direitos humanos, em que nós não temos um processo penal, eu entendo que sim. Primeiro você deve ouvir o suposto agressor. E depois você ouve as vítimas. Porque você vai estar privilegiando a vítima, dando a ela a condição de contraditar tudo que o agressor disse na primeira reunião. Eu não sei se eu consegui ser clara. Deu para entender? No processo penal, existe aquela coisa, indúbio pro réu. Todo o processo penal, ele protege o réu de arbitrariedades. Todo o processo penal protege o réu. Então, se o réu no final é condenado, a chance dele realmente ser culpado, de não ter sido uma injustiça, é uma chance pequena. Isso pode se reverter na segunda instância. Mas todo o processo penal, pelo menos o processo penal brasileiro, protege o réu e, a meu ver, protege até demasiadamente. Mas protege. No âmbito dos direitos humanos, isso se reverte em favor da vítima. Então faz sentido a vítima ser ouvida depois. E com isso, tudo o que eles falaram naquela primeira reuniãozinha lá no STF pôde ser contraditado e pôde cair por terra depois, quando eles ouviram as vítimas. Então, eu vou te dizer, eu achei melhor ter ouvido o Moraes primeiro e depois as vítimas. Essa minha opinião, eu vi que uma pessoa também compartilha dela, que é o doutor Sebastião Coelho. Eu vi uma declaração dele, salvo engano, foi no 4x4, e que ele fala exatamente isso. Ele, olha, pra gente foi melhor. Acho que deu para entender, não deu? E olha aí, pessoal, Sebastião Coelho, olha aí, ó. Ele foi bem claro, ele é um cara incisivo contra o nosso querido Xandão. Nosso querido não, né? Essa desgraça aí que acaba com o Brasil. E ele falou bem claro, ó, Moraes foi desmascarado ao relator da OEA. Da OEA. Ou seja, acabou o Xandão, como está pontuando a juíza e também o desembargador. Apoia Nicolas Ferreira, Bolsonaro, Sebastião Coelho, Luísa Ludmilla. Deixa o like, joinha gostoso para a gente chegar mais rápido na chapa para o Bolsonaro voltar, beleza? Comente em que lugar do Brasil você assiste e vamos mais aqui explicações da juíza. Bom, nesse momento nós temos aqui 16 mil... Bom, vamos lá. Dias antes dessa visita da OEA, o Moraes começou a liberar vários perfis. Vocês viram que ele liberou o perfil do Monark, que já estava aí, não sei se chega a 2 anos ou quase 2 anos bloqueado. O Monark teve que vir se exilar também nos Estados Unidos. Ficou com tudo bloqueado, contas bancárias. Liberou. Sei lá, 2 ou 3 dias antes da visita da OEA. Luciano Hang já estava há anos, há muito mais tempo que o Monark, inclusive, com todas as redes bloqueadas. Por quê? Não sei. Não gostou do que o Luciano Hang escreveu e achou por bem bloquear as contas de rede social do cara. Liberou. Uma presa do 8 de janeiro, parece que teve as redes sociais liberadas também. Guilherme Fiuza teve as redes liberadas. Bernardo Kister. Ficou bonzinho, né? Às vésperas da visita da OEA. Agora eu te digo uma coisa, isso não vai ajudar em nada.
Porque muitos outros perfis permanecem bloqueados, inclusive o meu. Isso vai até pegar mais mal, acredito eu. Porque a gente vai mostrar, olha, ele liberou esses perfis aqui às vésperas da visita da OEA só para tentar fazer, né, uma ceninha ali, fazer um teatrinho de que tá bonzinho. Ou seja, tudo fingimento para tentar induzir a CIDH a erro. Não vamos permitir que eles errem, porque a gente vai dizer. Olha, liberou, foi só para fazer teatrinho para vocês. Então, acho que foi até pior não ter liberado tudo de todo mundo. Ele fez para tentar diminuir a culpa dele, mas não vai rolar. Não vai rolar. Aí o STF liberou uma notinha infame e mentirosa quando da visita do Vaca. Ó, nota sobre encontro, ó, site do STF. Nota sobre encontro do STF com relator especial para a liberdade de expressão. Pedro Vaca e equipe foram recebidos pelo presidente do STF, Barroso, e pelo ministro Alexandre de Moraes. Então você veja, quem tem que receber os caras é o Barroso, uma vez que o Barroso é o chefão, é o presidente do STF. Então é ele que tem que receber. Mas por que ele chamou o Moraes? O Moraes não é presidente do STF, o presidente é o Barroso. Por que não chamou o Gilmar? Por que não chamou a Carmen Lúcia? Chamou o Moraes. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Moraes é o cara que tem os holofotes nele. É o cara que está sendo utilizado como instrumento para a censura. Então, é ele que está no banco dos réus. Principalmente ele. Por isso ele foi chamado. E foi. E ficou ali todo duro, todo amarelo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso, e Alexandre de Moraes receberam nessa segunda-feira, dia 10, o relator Pedro Vaca. O ministro Barroso iniciou a reunião contextualizando o conjunto de fatos ocorridos no país que colocou em risco a institucionalidade e exigiu a firme atuação do STF. Ó, exigiu a firme atuação do STF, tentando justificar. Entre esses fatos estavam incluídos discurso de parlamentar que defendia a agressão a ministros do Supremo. Foram incapazes de citar o nome do Daniel Silveira, né? Juntamente com inúmeras ofensas e situações de risco democrático, como a politização das Forças Armadas, os ataques às instituições, além do incentivo a acampamentos que clamavam por golpe de Estado. Esse conjunto de fatos resultou nas invasões dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Então, o STF dando ali, utilizando do site do STF, utilizando-se da instituição STF para tentar limpar a sua própria barra, né? E a barra do coleguinha Alexandre de Moraes. Barroso descreveu ainda que, de acordo com a imprensa, novas investigações teriam revelado uma avançada articulação de golpe de Estado, inclusive com planejamento de morte do presidente da República, do vice-presidente e de um ministro do Supremo. Aqui a notinha está se referindo aos kids pretos, sabe o golpe do táxi? O golpe que não rolou porque não tinha táxi? Eles estão se referindo a isso aqui. Também não explicaram, né, eles estão tentando justificar a prisão daquele monte de gente no 8 de janeiro por uma circunstância que eles só vieram a saber muito tempo depois. No 8 de janeiro, eles não tinham conhecimento desse negócio dos kids pretos, do golpe de Estado do táxi. Eles não sabiam. Então, eles estão tentando justificar o que aconteceu no 8 de janeiro por algo que eles vieram a tomar conhecimento meses depois. Também participou da reunião o ministro Alexandre de Moraes, a convite do presidente. Alexandre expôs o contexto de todas as investigações e narrou detalhadamente as circunstâncias que levaram à suspensão da rede social X. Deve ter sido ótimo, né? O Alexandre olhando para a cara do Pedro Vaca, que é o cara lá da liberdade de expressão da OEA, dizendo para ele, pô, eu bloqueei o X, sim. Pô, eu bloqueei o Twitter, meu amigo. Mas, olha, eu bloqueei porque eu tinha motivo, tá? O pessoal estava sendo muito antidemocrático, por isso que eu bloqueei. Olha que coisa maravilhosa.
Eu queria ver a cara do Pedro Vaca ouvindo isso aí. Olha, bloqueei sim, mas, pô, foi por um bom motivo, tá? Por isso sorrisinho amarelo, né? Pensa, Pedro Vaca, foi por um bom motivo que eu bloqueei o X, tá? Maravilhoso. Alexandre expôs ainda que cerca de 1.900 pessoas foram denunciadas após os ataques do 8 de janeiro e que, atualmente, 28 investigados têm perfis em redes sociais bloqueados. 28 só? 28? Será que são só 28? E aquelas 500 e tantas páginas do Twitter Files? Mostrando ali centenas de perfis bloqueados. O meu mesmo continua bloqueado. Será que eles contabilizaram o meu perfil nesses 28 aí? Acabaram de bloquear o perfil da revista Timeline, do Lacombe. Será que contabilizaram? Ó, ainda puseram, ó, 8 no inquérito que apura ameaças ao STF, 10 no inquérito dos atos antidemocráticos e 10 no inquérito do golpe de Estado. Tá, mas cadê o inquérito das milícias digitais? O meu nome tá lá, largaram o meu nome nesse inquérito aí, cadê? Omitiram na notinha? Alexandre esclareceu ainda que, ao longo dos últimos 5 anos, cerca de 120 perfis foram bloqueados. Ao longo dos últimos 5 anos. Olha só, olha como essa frase é teratológica. Ao longo dos últimos 5 anos, 5 anos, cerca de 120 perfis foram bloqueados. 120. Primeira coisa, todos nós sabemos que não foram 120. Certo? Todos nós sabemos que não foram 120, que foi muito mais. E segundo, ainda que tenha sido um perfil, ele não poderia ter feito isso nunca. A lei no Brasil permite apenas e no máximo que a justiça mande retirar publicações específicas que sejam por si só criminosas. Então, por exemplo, se você calunia uma pessoa, se você profere uma difamação num tweet, por exemplo, a justiça pode ir lá e mandar apagar aquele tweet específico em que você praticou o delito, mas não o seu perfil inteiro, não acabar com a sua pessoa virtual. No Brasil, isso não é possível. Então, o STF faz violando a lei e a Constituição. Então, ainda que tivesse sido apenas um perfil bloqueado, isso já seria uma baita confissão. E veja, ele confessou 120. Sabemos que é muito mais que isso, sabemos. Mas ele confessou 120. Eu queria ver a cara do Pedro Vaca ouvindo isso. Não, seu Pedro Vaca, eu tive que bloquear o Twitter, né? Sabe como é? Precisou, pessoal muito antidemocrático. Poxa, eu tive que bloquear também só 120 perfis. Mas precisou, né? Precisou. Eu queria ver a cara do Pedro Vaca, sinceramente, ouvindo isso. Portanto, tivemos confissão. Se não lá pessoalmente, né, na reunião, não ouvimos o teor da reunião, pelo menos aqui na notinha do STF, tivemos uma confissão. Ó, desfazendo a narrativa de um quadro generalizado de remoção de perfis. Ele diz, não teve isso de quadro generalizado de remoção de perfil, não, seu Pedro Vaca. Eu bloqueei só 120 perfis. Todos de direita, claro, mas não teve quadro generalizado, não. Ou seja, em nenhum caso os processos foram de natureza secreta para as partes envolvidas.
Mas a galera tinha o perfil bloqueado e não era notificada, era de nada. A galera tinha que correr atrás para saber de onde que veio o golpe. Eu mesma, no dia em que as minhas redes caíram, vocês acham que eu fui notificada de alguma coisa? É claro que não era difícil deduzir de onde que veio a ordem infame. Não era difícil, francamente. É a coisa mais fácil do mundo. Mas eu não recebi comunicado nenhum, contraditório, nada, notificação. Eu simplesmente passei a mão no telefone, falei com o meu advogado, falei, olha, aconteceu isso, vê lá no STF, deve ter vindo de lá, provavelmente. E claro que veio. E o Twitter Files mostrou que sim, as ordens eram secretas. A reunião transcorreu em clima cordial, todo mundo com um sorriso amarelo, né? Clima cordial. E o presidente ressaltou que tudo no Supremo é feito com absoluta transparência e colocou-se à disposição para qualquer esclarecimento superveniente necessário. Absoluta transparência. Tá, faltou explicar os advogados que não têm acesso aos autos. Cadê a transparência? Então foi bom ele ter ouvido ali do STF que tudo é muito transparente e no dia seguinte ter ouvido dos advogados que não tem transparência nenhuma, que é tudo mentira, que eles não têm acesso aos autos. Então foi bom as vítimas terem sido ouvidas depois, que aí desconstitui essas mentiras que eles contaram no STF. Ó, fotinho com Barroso. Olha a cara do Barroso. Digam aí. O Pedro Vaca acho que tá normal, tá com um semblante normal. Sério. Mas olha a cara do Barroso. Eu fico olhando essas coisas. Postura corporal, o semblante. Ele tá todo duro nessa foto. Como diz no Rio de Janeiro, ele tá bolado. Ele não tá tranquilo. O Pedro Vaca foi abordado pelo Samuel Pancher, jornalista do Metrópolis, que inclusive foi atacado pelo Leandro Demore, que disse que o Samuel Pancher enganou o Pedro Vaca, que ele não se apresentou como jornalista, porque havia um acordo de cavalheiros no sentido de que o Pedro Vaca não deveria dar entrevistas durante a passagem dele pelo Brasil. E o Samuel Pancher colheu ali, ainda que rapidamente, ainda que andando ali na pressa, colheu algumas palavras do Pedro Vaca. Aí o Leandro Demore falou, não, ele nem se apresentou como jornalista, não sei o quê. Aí depois o Samuel Pancher foi lá e mostrou um vídeo em que ele fala claramente, oi, sou Pedro Vaca, tudo bem? Eu sou Samuel, jornalista, não sei o quê. Não sei se tomou notas da comunidade, né? Deve ter tomado, sei lá. Ó, nesse momento estamos com 18.172 telas no TV Injustiça. Vamos assistir aqui rapidinho, são alguns segundos do Samuel Pancher abordando o Pedro Vaca e colhendo dele palavras que jogaram uma bomba na esquerda. O pessoal não recebeu isso muito bem, não. O pessoal achava que o Vaca ia passar a mão, não sei o quê, ia contemporizar, não, que isso e tal. Mas as palavras dele deram a entender que o relatório não vai vir tão passador de pano assim. Bom, é isso, meus amigos patriotas. Ficaremos de olho nos próximos capítulos da queda de Xandão. Apoia Bolsonaro, Nicolas Ferreira. Deixa o like, gostei, joinha, muito importante. Diga de que lugar do Brasil você assiste. Fique com Deus. Tchau.